Bem-vindos ao segundo dia do seminário Governança das Redes. Hoje a gente começa com o painel Proteção, Formação e Inclusão Digital de Crianças e Adolescentes. Para mediar a mesa, eu vou chamar o João Éder Furlan, doutorando e mestre em Ciência Jurídica pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Bom, pessoal, bom dia a todos, bom dia a todas. Dando início, então, aos trabalhos do painel de número 4, painel Proteção, Formação e Inclusão Digital de Crianças e Adolescentes, eu chamo para compor aqui a nossa rodinha de conversas a professora Maria Aparecida Moura, professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais, em Biblioteconomia pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde também fez mestrado em Educação. É doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo e pós-doutora em Semiótica Cognitiva e Novas Mídias pela Maison des Sciences de Rome. Chamo também o Rodrigo Nem, doutor em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia, colabora como psicólogo e diretor de educação na SaferNet Brasil, ONG responsável pela criação de materiais pedagógicos para a promoção da cidadania digital e proteção aos direitos humanos na internet, parceira desse seminário. Corrigindo com o Rodrigo Nege, desculpa. Eu já o conheço, é grande amigo nosso e acabei, muito provavelmente por ser antes das 9 da manhã, chamando pelo nome errado. Então, pessoal, na minha função aqui de simplesmente dar início à condução dos trabalhos, eu pretendo contextualizar o que os nossos painelistas vão expor, cada um dentro das suas linhas específicas de atuação, e começo a apresentação, a contextualização pela apresentação das pesquisas que tratam sobre indicadores e temas concernentes à área da proteção e da inclusão digital de crianças e adolescentes. A primeira dessa pesquisa, então, é a TIC Domicílios 2017, que, enfim, essa edição foi lançada no dia 24 de julho, é realizada anualmente desde o ano de 2005, com o objetivo de mapear o acesso à infraestrutura TIC nos domicílios urbanos e rurais do país, e as formas de uso dessas tecnologias por indivíduos de 10 anos de idade ou mais. Passando a outra pesquisa também que é desenvolvida pelo CETIC-BR, um braço ali responsável do NIC-BR, é a TIC Kids Online 2017, que foi lançada em 18 de setembro agora, é realizada desde 2012 e gera indicadores sobre usos que crianças e adolescentes de 9 a 17 anos de idade fazem da internet, sendo que visa entender a percepção de jovens em relação à segurança online e também delineia a prática de mediação de pais responsáveis relacionadas ao uso da internet, mapeando, então, possíveis riscos e oportunidades. Outra pesquisa também que não vai ser abordada aqui, por estar dentro do escopo mais do poder público, das escolas privadas, é a TIC Educação 2017, que foi lançada a última edição em 22 de agosto próximo, é realizada também desde 2010, mediante entrevistas com alunos, professores, coordenadores pedagógicos e diretores. Então, o objetivo é de mapear o acesso, o uso e a apropriação das tecnologias nas escolas públicas e privadas de educação básica. Então, apresentando alguns dos dados que constam dessa última leva de realização de pesquisas, em relação a TIC domicílios, 42,1 milhões de domicílios, ou seja, 120,7 milhões de usuários estão atualmente conectados à internet em âmbito brasileiro.
Isso significa que 65% dos domicílios da área urbana estão conectados, enquanto que 34% dos domicílios da área rural estão conectados. E aí é importante entender as discrepâncias que existem nesses aspectos, dando conta, então, dessa distribuição heterogênea, desigual das infraestruturas e dos meios de acesso à internet no Brasil. Por exemplo, enquanto no Sudeste, Centro-Oeste e Sul nós temos taxas de 69%, 68% e 60%, respectivamente, de domicílios conectados, nas regiões Nordeste e Norte, nós temos 49% e 48%. No que se refere a classes socioeconômicas, por exemplo, os usuários de classe A, 99% estão conectados. Classe B, os domicílios, 93%. Classe C, 69%. E nas classes D e E, esse indicador, esse percentual cai para 30%, para menos de 1/3 do que a gente vê nos outros estratos. Os tipos de conexão, por outro lado, 88% dos domicílios de classe A com banda larga fixa, enquanto 8% dos domicílios de classe A fazem o uso da banda larga móvel. Por outro lado, 34% dos domicílios de classes D e E com banda larga fixa e 48% dos domicílios D e E utilizando banda larga móvel. É também, então, uma demonstração bastante clara da diferenciação do acesso, dos meios de acesso utilizados para se valer do uso das TIC, e nesse caso da internet. Motivos para não uso, entre os quais os usuários, enfim, informam que não têm interesse ou que acham caro, por exemplo, o maior motivo ainda continua sendo aquele relacionado ao valor desses planos. Então, 59% dos usuários dizem que não usam a internet porque eles acham muito caro o acesso, 47% não demonstram interesse nesse acesso e 42% não sabem usar. São os 3 maiores fatores de não uso da tecnologia. E também é um aspecto muito importante de se valer a atenção, porque não necessariamente faltar interesse significa que a pessoa não quer usar porque não quer, mas às vezes porque não tem um conteúdo local relevante para a sua formação, está ali acostumado com conteúdos já globalizados e que não lhe dizem respeito. E, enfim, nesse ponto não lhe surge interesse. Os tipos de dispositivo utilizados, e esse também é um dado bastante alarmante. 49% desses domicílios utilizam apenas celular. Então, em todo esse universo de usuários a nível Brasil, 49% se vale do acesso à internet exclusivamente pelo celular, enquanto em 2014 esse indicativo era de 20%. 4% usam apenas o computador, enquanto em 2014 esse indicativo era de 24%. E 47% utilizam-se de ambos, enquanto em 2014 esse indicativo era de 56%. Isso significa que, fazendo essa leitura, uma leitura bastante superficial desses dados, é possível identificar, então, que o acesso móvel ele cresce cada vez mais, em detrimento do acesso exclusivo e também mútuo junto com computadores. E isso acaba tendo certas implicações ao que vai ser discutido, vai ser falado aqui dentro do painel. Passando então para uma rápida apresentação da pesquisa TIC Kids Online 2017, que foi lançada agora, 24,7 milhões, ou 85% de crianças e adolescentes utilizaram a internet nos últimos 3 meses, dentre as quais, então, 90% se localiza na área urbana e 63% se localiza na área rural. 93% localizam-se no Sudeste, 92% no Sul, 93% no Centro-Oeste. Descemos, então, em relação à questão da estratificação de classes socioeconômicas, A e B valem de 98% do acesso, classe C, 93%, e D e E, 70%. Nós vemos aqui o indicativo de que as crianças, dentro de um grupo específico de avaliação, acabam por utilizar mais a tecnologia, mas isso está mais vinculado ao uso da tecnologia em escolas, e também por uma noção que a gente pretende, enfim, os painelistas pretendem desmistificar, de que são nativos digitais, né? De que são já crianças nascidas no ambiente hiperconectado, já se valem da tecnologia, têm a plena autonomia para fazer essa utilização.
Só que qual que é o grande problema também? Em relação aos tipos de dispositivo, 44% utilizam-se apenas de celulares, o que também é bastante alarmante, porque em 2013 esse dado era de apenas 8%, então um crescimento gigantesco. 4% usam apenas o computador, enquanto 42% utilizavam em 2013, então a gente vê aí uma relação inversamente proporcional entre os dois tipos de uso, e 49% utilizavam-se de ambos. E também, os mesmos achados da pesquisa TIC Domicílios também acabam sendo encontrados aqui na pesquisa TIC Kids Online. Quando a gente vê o dado de conexão apenas por dispositivos móveis, 15% das crianças e adolescentes que usam apenas por dispositivos móveis estão nas classes A e B, enquanto 67% estão nas classes D e E, mais uma relação inversamente proporcional. E, enfim, existem outros dados também relacionados ao desenvolvimento regional, que eu não vou apresentar aqui para não me delongar. Então, a apresentação do problema basicamente está vinculado ao fato de que o desenvolvimento das infraestruturas de TIC e a adoção da internet com maior qualidade, velocidade e estabilidade estaria, via de regra, vinculado a estratos sociodemográficos mais interessantes do ponto de vista econômico. Então, isso é um ponto que eu acredito que seja de um relativo consenso nos pesquisadores da área. E o processo de inclusão digital da população não se dá com mero uso exclusivo de plataformas móveis, como alguns setores acabam que estrategicamente dado a entender, mas sim que envolva os processos de desenvolvimento de variadas habilidades e usos relativos à própria apropriação da tecnologia. E aí estamos falando de habilidades de acesso, habilidades relativas ao letramento digital, habilidades comunicacionais e habilidades criativas. O objetivo, então, aqui do painel é a desmistificação da perspectiva de que o acesso às tecnologias de informação e comunicação, então, tem agido exclusivamente como um fator de inclusão digital e resolução de problemas sociais, e a desconstrução do conceito de nativos digitais. Ou seja, crianças que já nasceram nesse contexto de desenvolvimento tecnológico e que, então, teriam supostamente autonomia para o uso pleno dessas ferramentas. Com quem, então, como e com quais referências essas crianças, aprendem a usar a tecnologia? Então, eu passo a palavra aqui à professora Maria Aparecida para que ela faça as considerações dela acerca do tema. Obrigado. Ok, aprendi. Oba. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite para dialogar com esse tema, que é um tema muito caro para nós da ciência da informação e da comunicação, que são áreas nas quais eu atuo. Eu trouxe a provocação para trabalhar com vocês, que é exatamente pensar, no caso específico da nossa área de atuação, que é pensar a questão da cultura informacional e pensar também essa cultura informacional atravessada por algo que a Lúcia Santaella e o André Lemos chamaram de cultura ou contexto always on. Então, quando eles fizeram essa proposição, foi no sentido de demonstrar de como que a gente está, e particularmente as crianças e os adolescentes, como é que eles estão imersos em uma cultura de conexão contínua ou perpétua, vamos dizer assim. Obviamente que isso trouxe uma série de transformações, Então, nos últimos, vamos dizer assim, nos últimos 20 anos, quando a gente vai pensar a questão da inclusão digital no Brasil, a gente vai perceber transformações muito significativas, Algumas das transformações estiveram vinculadas, em princípio, a pensar a questão do acesso à tecnologia mesmo, e
houve também, inicialmente, uma preocupação com o aprendizado, né, com o aprendizado do uso dessas tecnologias. Tanto o acesso quanto o uso dessas tecnologias foram atravessadas por políticas públicas e ações não governamentais significativas também, né? Então, quando a gente vai pensar, né, em linhas gerais de como é que esse processo foi se dando, a gente vai perceber, né, um papel muito forte das lan houses, né, no início, né, desses processos de inclusão digital. Então, é isso que permitiu que a inclusão digital dos estratos populares, né, da sociedade brasileira pudesse efetivamente conhecer, né, e ter acesso. Isso, né, vamos dizer assim, há cerca de 20 anos atrás, e hoje a gente vai perceber um papel central, né, das tecnologias móveis e do acesso ao celular como essa possibilidade, né? Não significa que o Brasil se preparou fundamentalmente para essa inclusão, é só que essa inclusão, como modelo de negócio, ela foi sendo, ela se tornou possível exatamente pela forte presença, primeiro, né, se a gente for pensar, pela privatização das telecomunicações, né? Então, não estou dizendo que o serviço de telecomunicações no Brasil é um serviço barato, decididamente não é, né? Mas, no entanto, assim, a possibilidade e essa combinação, né, de telefonia mais acesso à internet num equipamento só, abriu possibilidades para que as pessoas, então, pudessem efetivamente desejar, né, estar conectado, né? Desejassem estar aí nisso que eu estou chamando de conexão ou cultura always on. Então, essa cultura always on, conforme eu coloco aí para vocês, ela vai assinalar essa conexão digital onipresente e contínua. E, obviamente, quando nós estamos... a gente pensa o contexto das crianças e dos adolescentes, e isso é uma verdade, assim, né? É algo que eles batalham muito e que integra, por assim dizer, os espaços de compartilhamento, os espaços de sociabilidade, por assim dizer, desses grupos. Algo que vai estar presente aí também bastante nessa cena, né, dessa mudança cultural é a própria redução, né, do que os pesquisadores vão chamar de rituais sincrônicos, né? Então, esse grupo, né, acontece para a sociedade de um modo geral, mas esse grupo em particular, ele também vai estar mergulhado, né, na valorização da redução dos rituais sincrônicos, né? Então, cada vez mais o celular, como esse dispositivo de acesso ao mundo, à informação, ao entretenimento, ele vai exigir dessas pessoas, né, uma relativização dessas noções, na medida em que essa ideia de tempo e espaço para a efetivação de ações específicas, né, da convivência social, ela vai se tornar muito relativa, né? Então, a compreensão, né, e a relativização dessas noções de espaço e tempo, que integra a compreensão da cultura digital, a gente vai perceber também que uma intensificação disso em relação às próprias crianças. Não quer dizer, as crianças e aos adolescentes, eles aprendem mais, buscam informação, criam outros códigos, outras formas de aceder à informação
informação, entretenimento e conhecimento por outras vias, né? E, quer dizer, o papel da escola vai ser basculado de certo modo, né? E o papel da própria família também vai ser bastante, vamos dizer assim, eu vou dizer basculado, mas não chega a ser contestado, mas há uma mudança significativa aí. O que a gente vai perceber também na intensificação da presença das crianças e dos adolescentes acontece com a população adulta, mas vai acontecer com eles também uma necessidade de extimidade, né, que quer dizer uma necessidade de se mostrar, né, de tornar público certas parcelas ou certos aspectos da sua intimidade, né? Isso, em certa medida, vai ser visto como exibicionismo, né? Um esvaziamento das relações interpessoais, mas isso é uma marca, né, do que a gente vai perceber aí desse atravessamento da cultura informacional associada a esse contexto, né, de conexão permanente. A gente vai perceber também formas novas de lidar com a diferença, né? E assim, por vezes enaltecendo os aspectos, essa questão da alteridade e por vezes também tornando essa diferença elemento para bullying, elementos para criação, né, de outras formas de interação social, né? E essa, vamos dizer assim, essa relativa ausência de interação face a face acaba por tornar, inofensivo, aspas, né, o fluxo, né, dessa violência simbólica que pode ser exercida no contexto digital. Nesse contexto também a gente vai perceber um aumento de exposição das crianças e dos adolescentes a outras fontes de informação, não necessariamente auditadas e de qualidade, né? Isso é um elemento que a gente tem que destacar. Ainda que, e aí eu trago essa informação, né, de que o Brasil ainda conta, né, com 4 milhões e meio de excluídos digitais. Ocorre, no entanto, né, que essa inclusão pela via da telefonia celular acaba por nos dar a sensação que é intensificada pelas redes sociais nos quais a gente interage, e esses jovens interagem com muita frequência, né? E é bastante assinalada a presença deles nesses ambientes. Acaba por se pensar que a inclusão, nós estaríamos efetivamente chegado na inclusão digital exatamente porque a gente passa a frequentar certas bolhas, né? Certas bolhas informacionais, certos universos que nos dá a entender que se meu amigo está, minha mãe está, alguém sem quem lá mais está, logo o mundo inteiro está integrado ali, né? Então, quer dizer, a percepção de uma realidade social, ela em certa medida, né, guardadas as devidas proporções, ela é prejudicada, né? Eu tenderia a dizer isso aí. Opa, aprendi, né? Eu sempre erro tudo nessa. E aí, gente, um outro aspecto que vai estar presente nesse contexto também é o que a gente tem chamado de identidade informacional, né? Então, quer dizer, esse contexto de inclusão digital que integra essa cultura do juvenil, né? Infanto-juvenil, não que a identidade informacional ela seja específica
dessa faixa etária, o que a gente vai perceber é que a identidade, os processos de identificação e sociabilidade, eles vão ser pautados fundamentalmente por esses ambientes. E o que a gente acaba, então, por perceber... Então, o que seria essa identidade informacional? Seria uma instância identitária que é pautada, sobretudo, pelos rastros informacionais que esses sujeitos vão deixando ao longo das suas interações, né? Nos diversos dispositivos disponíveis para o acesso à informação na atualidade. Então, a pessoa não necessariamente as pessoas não se identificam umas com as outras, não necessariamente pelas formas clássicas de identificação, mas as pessoas se identificam muito mais pelos fluxos informacionais que elas transacionam no seu cotidiano, né? Então, pensar na identidade informacional significa a gente pensar algumas coisas. Significa a gente pensar no perfil informacional mesmo, aquilo que eu digo que eu sou e o modo como eu manipulo, né? Como eu faço a curadoria de mim mesmo na internet, assim, nesses ambientes. Então, eu digo que eu sou isso, que eu comi fui a um churrasco maravilhoso, que eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, as pessoas vão compreendendo quem eu sou a partir, né, desses traços, né, desses elementos informacionais que eu vou disponibilizando na rede. Um outro aspecto que vai compor essa identidade informacional é o perfil navegacional, né? Esse perfil navegacional também, em função dos rastros que eu vou deixando na web, esse perfil acaba por dar a entender às pessoas de assim, ganhos que elas podem ter na interação que ela vai estabelecer comigo, né? Então, assim, não muito raro as pessoas acabam recebendo convites, né, para ser amigo do fulano ou do Bertano, não porque que a pessoa te conhece, mas ela quer aceder a um conjunto de informações e de coisas que você disponibiliza na rede. Então, ela te tem como um curador informacional muito mais do que um sujeito com quem eu gostaria de travar uma conversa amistosa, né? Então, eu quero muito mais que a pessoa figure a minha timeline de modo que eu tenha um acesso privilegiado das coisas que ela lida lá informacionalmente. Um outro aspecto também que vai dizer respeito dessa identidade informacional é exatamente o perfil de engajamento, né? Quem é meu amigo? Quais são os meus amigos? O que eu vou exprimir, né? O que eu vou expressar na rede, né? O que eu publico, o que eu edito, e o que eu penso, né? Então, agora, né, nesse período eleitoral, a gente tem percebido muito claramente como essa identidade informacional está pautando no universo dos adultos, com quem eu mantenho amizade, com quem eu vou retirar, né, do meu raio de visão, assim, né, por algum momento, né? Então, hoje em dia, essa ideia, né, de essas interações que se pautam pela identidade informacional, elas acabam também tornando esses laços, né, de afetividade muito frágeis, exatamente porque a gente vai pautar as trocas, né, e vai incluir ou excluir pessoas do meu ciclo de amizade e de conhecimento, eu vou pautar isso por outras formas, né? Então, esse é um aspecto também que vai estar bastante presente aí nesse contexto de inclusão, exclusão digital. Agora,
Um outro aspecto que eu gostaria de destacar é o seguinte, é que quando a gente está pensando, em geral, a escola, né, a escola formal, ela está pouco pronta, né, para poder compreender, ela está pouco pronta para poder compreender o modo como esses adolescentes e essas crianças interagem na rede, né? Então, acho que, de um modo geral, algumas coisas, algumas mudanças aconteceram que tornam fundamental que a família e a escola, né? Eu não gostaria de fazer aqui uma fala retrógrada em relação às potencialidades que a rede traz, mas é importante também saber que, por vezes, a escola ela vê assim com muito pavor, né, a presença dessas crianças e desses adolescentes na internet. Eles têm muito mais esses ambientes como um inimigo mortal da família, da escola, do que propriamente parte de uma cultura que é inarredável, né, nos dias de hoje. Então, os adolescentes e as crianças, elas vão desenvolver ou sedimentar habilidades que a escola, né, e a cultura juvenil precisam se haver, né? Precisa haver um diálogo maior em relação a isso. Então, por exemplo, a questão da encenação, né? A capacidade que esse jovem vai ter de experimentar esses ambientes digitais para resolução de problemas. Em geral, eles fazem isso, né? Eles estão em sala de aula e eles vão... O professor vai dizer uma coisa que ele vai checar se aquilo que o professor está dizendo é verdade, não é verdade, quais são os aspectos, né? O que é correto, o que não é correto. E o contexto educacional, de certo modo, se sente ameaçado, né, por essas novas verdades que vêm das telas dos computadores, né? E, obviamente, que isso acontece sem uma curadoria, porque como eles estão submetidos e imersos a um conjunto de informações que são que tem aspas, né, um controle de qualidade, uma compreensão mais larga e ampliada, assim como eles têm essa possibilidade, eles também vão encontrar, né, muitas informações falsas, né, muitos ambientes pouco propícios às interações que eles precisam desenvolver. Eles vão também ter possibilidade de performar, de simular, de participar, né, de desenvolver mesmo ações associadas à ideia de cognição distribuída. Eles vão trabalhar com uma inteligência coletiva, né? Obviamente que há controvérsias em relação a essas coisas todas. Eu não quero aqui estabelecer uma positividade ou uma negatividade a priori. Eu acho que tem muito a ver com o contexto, né, do aprendizado e tudo isso. Eles vão também ter o ambiente, né, ou as tecnologias e o ambiente da rede como uma possibilidade para eles criarem seus próprios argumentos, né, tentarem produzir argumentos, né, para contrapor ou construir sua compreensão a respeito de assuntos os mais diversos. E eles também têm essa capacidade de lidar com múltiplas mídias, né, que é essa navegação transmídia, que seria essa capacidade de acompanhar fluxos de histórias e temas com tecnologias as mais diversas. Então, quer dizer, isso não é trivial, né? Quando a gente está falando da questão da inclusão. Ocorre, no entanto, que nem sempre isso está para todo mundo, né? Então, quando a gente está falando de inclusão e a gente olha de dentro da nossa bolha, a gente imagina que todo mundo está acessando tudo isso. E isso não é necessariamente verdadeiro. E aí, uma outra coisa que vai surgir também, que vai estar bastante presente nesses ambientes, é a consolidação dos espaços de afinidade, né?
Então, os adolescentes e as crianças tendem, né, com muita rapidez, a consolidar esses espaços de afinidade. Esses espaços de afinidade, eles são propícios, né, para a reafirmação deles enquanto sujeitos, mas esses ambientes de afinidade também, eles não são, vamos dizer assim, geridos, articulados apenas por esse público, né? Há múltiplos sujeitos aí que vão atravessar esses ambientes, e eu acho que é aí uma questão para se preocupar, né, do ponto de vista da formação humana. Então, tudo que eu estou pensando aqui é pensar também como que a formação desse sujeito precisa prever, pensar esses elementos novos, né, que vão surgir. Então, esses espaços de afinidade, eles são, em geral, distintos, né, dos espaços escolares. Então, é nele que os alunos vão treinar uma aprendizagem informal, né? Então, eles querem aprender a editar vídeo. Eles vão para esses ambientes e vão aprender a editar vídeo como ninguém. Então, tem um conjunto de habilidades que antes o aprendizado era por uma sociabilidade escolar ou de um curso especializado ou na família. Hoje, esse aprendizado ele acontece nesses ambientes que às vezes são auditados e às vezes não. Eles vão trabalhar, esses ambientes eles são mobile por excelência, né? Eles são virtuais ou geograficamente localizados, né? Esses ambientes de afinidade. Eles se caracterizam por múltiplas interações, né? E a produção de conhecimento e informação nesses ambientes nos próprios termos desses grupos, né? Dessas crianças, desses adolescentes. Basta a gente ver o sucesso que faz hoje os booktubers, né? Assim, às vezes a gente ouve falar de um booktuber tal e a gente não tem a menor ideia de quem é essa pessoa. E se você vai num salão de livros, por exemplo, essas pessoas fazem o maior sucesso hoje nos salões de livro, né? Indicando uma literatura, eles viram autoridades cognitivas, né? De um dia para o outro, né? E é exatamente por conta esses espaços de afinidade que as crianças e os adolescentes vão consolidando. Então, esses são alguns aspectos que eu queria chamar a atenção. Aí, outra coisa, né? Hoje tudo gira muito aí em torno do celular, né? Então, cadê meu celular? As pessoas hoje, né, as pessoas, e especialmente as crianças e os adolescentes, meu celular, minha vida, né? Não é mais minha casa, minha vida, não, é meu celular, minha vida. Aqui, então, nesse momento, eu vou trazer só rapidamente, porque meu tempo está acabando, alguns dados de uma pesquisa, né, que o colega já fez a referência, que é a TIC Kids Online Brasil. Essa pesquisa, os resultados foram divulgados. Essa pesquisa, os resultados foram divulgados no dia 18 desse mês, né, e a pesquisa foi realizada até o mês de maio desse ano. Né, então, aí a gente tem algumas informações sobre o acesso, né, sobre o acesso à informação. Quando eu falo acesso à informação, aí compreenda entretenimento e tudo mais, né? Como é que está a presença dessas crianças e adolescentes? Então, aí a gente tem, aí nessa primeira coluna, né, 85% das crianças entre 9 e os adolescentes de 17 anos, a presença, o quanto eles estiveram presentes na internet nos últimos 3 meses, né? Acho que agora eu vejo. Não foi. Aí, pronto.
Depois, esse outro grafo vai apresentar crianças e adolescentes por dispositivos utilizados, onde a gente vai perceber claramente, né, uma elevação do uso de celulares, né, o acesso à internet, sobretudo utilizando telefonia celular, né? E uma demonstração também, ao mesmo tempo, de um decréscimo aí do uso dos computadores, né, para esse mesmo acesso. Em seguida, a gente tem o tipo de atividade que os adolescentes e as crianças vão realizar através da internet. Então, eles vão fazer trabalhos escolares, né, bastante expressivo. Eles vão pesquisar por curiosidade, vontade própria, aí pensando esses ambientes de compartilhamento e de afinidade, eles vão pautar muito esses interesses. Leitura online, enfim, então, para vocês terem uma noção assim, do que vai mobilizar esses jovens quando incluídos, e compreendendo que essa inclusão se dá fundamentalmente através do celular. Deixa eu voltar aqui. Voltei muito? Não, esse é do entretenimento, é isso mesmo. Aí também, né, fazendo parte, né, desse ambiente que eles frequentam, a gente vai verificar também o que eles realizam, né, em termos de entretenimento, download e consumo, né? Então, é necessário pensar assim, que a inclusão digital de crianças e adolescentes, ela se dá em meio a esses elementos todos, né? Ela vai se dar em meio ao consumo, né? Vai se dar em meio a uma necessidade pontual, uma curiosidade pontual, mas vai se dar em função da necessidade de sociabilidade, né? E vai se dar também em função de busca de informação e de conhecimento específico associado ao seu processo formativo. Então, vou passar aí para uma... Não, acho que eu vou voltar, porque eu acho que é importante essa... Conforme eu falei, como eles estão imersos, né, num ambiente que tem curadoria e que não tem, esses jovens também vão experimentar, né, aí na rede situações de discriminação, de preconceito, né? Então, é um espaço em que você sofre, acessa e disponibiliza informações informações, para dizer genericamente, que vão estar associados a preconceitos de várias ordens, né? Então, nessa pesquisa que eles realizaram, tá disponível, né? Então, eles ordenaram aí o tipo de discriminação, preconceito que eles experimentaram ou acederam ao estar na rede, sendo que o preconceito por cor, né, e pela questão do gênero, são aqueles que mais se destacam também, e pela aparência física, né? É desnecessário dizer que nesse momento, né, esse trânsito entre a escola e a rede, isso vai estar em bastante evidência. Essa pesquisa também, isso é a última, são vários dados, mas esse é um outro dado que eu separei, que as crianças e adolescentes, elas vão ter contato com informações que podem provocar o autodano, né? E vão colocá-los também em contato com informações sensíveis, né?
que colocam em risco a vida deles próprios e a vida de outras pessoas, né? A vida em termos físicos mesmo, mas a moral também vai estar em jogo aí. Então, informações que eles vão acessar, formas de ficar magro, formas de machucar a si mesmo, né? Então está muito associado, né, à questão do suicídio, ou tentativas de suicídio, né? A gente vai perceber isso aí. Formas mesmo de cometer suicídio, experiências ou uso de drogas. Como é que é isso? Quais são os efeitos? Enfim, então é isso. Então vou correr aqui bastante para chegar na questão da cultura informacional. Então, assim, para nós, né, do campo da ciência da informação, a gente percebe que todos esses elementos, eles vão ajudar na constituição disso que a gente vai chamar de cultura informacional, né? Essa cultura informacional, ela não é apenas a habilidade e a destreza que a pessoa tem de aceder uma fonte de informação, mas a visão crítica que ela vai ter em relação a essas informações que elas vão ter acesso. Então, a cultura informacional ela implica, né, na adoção autônoma, crítica e criativa de informação no processo de produção de novos saberes, né? E ela envolve também o uso proficiente da informação associada ao conhecimento de mídias, né? Que eles têm uma super habilidade, né? Ou vão compartilhando entre si, né? E também envolve uma abordagem ética da informação, né? Então, isso significa que o acesso instrumental, ou seja, a simples inclusão digital, ela não vai necessariamente levar à consolidação disso que a gente está chamando de cultura informacional. E essa cultura informacional, então, ela envolve 3 abordagens fundamentais, que é o aspecto informacional propriamente dito, os elementos econômicos e uma perspectiva cidadã. Essa abordagem informacional se refere aos conhecimentos que vão permitir que esses sujeitos possam expressar a sua cultura, o seu pertencimento social, assim como as suas necessidades informacionais, né, através da interação com esses recursos e dispositivos informacionais contemporâneos e históricos, né, eles não deixam, não abandonam, por assim dizer, né, aquilo que já era utilizado. Eles só fazem um uso intensificado aí da telefonia. Tem a ver também com uma abordagem econômica, né, significa que significa que esse ambiente ele é um ambiente mercadológico também, né? Não dá para a gente pensar que a gente está dentro daquela bolha e que negócios, né, são feitos em função da minha movimentação dentro dessa rede. Então, muito tenramente os jovens e as crianças e os adolescentes são fisgados, né, pelos cantos de sereia aí de produtos e serviços ligados, né, aos ambientes digitais. Então tem essa dimensão aí e a abordagem cidadã que vai se referir à ampliação das possibilidades do exercício dos direitos a partir das experiências positivas de acesso e uso da informação. Tá? Então, esse arco que eu tentei trazer para vocês é no sentido de mostrar que a inclusão digital ela requer, né, esse desdobramento aí para que se efetive uma transformação social, uma transformação social. E aqui, só uma última nota, né, para que a gente vai falar exatamente dos desafios, né, dessa inclusão digital. Eu acredito que a inclusão digital um principal desafio é refletir criticamente sobre os produtos e serviços informacionais que são disponibilizados aos jovens em seus espaços de afinidade,
né? Porque não dá para a gente pensar e abandonar simplesmente esses jovens, né, ao seu, né, nesses ambientes, sem pensar nisso. A necessidade também de fomentar a cultura informacional e as habilidades da cultura juvenil nos ambientes escolares, mas nos espaços extraescolares também. E a necessidade, finalmente, da gente pensar políticas públicas de inclusão digital que ultrapassem o uso operacional da tecnologia e que sejam comprometidas com a formação humana. Esse é, do meu ponto de vista, os principais desafios para a gente pensar a inclusão digital de crianças e adolescentes na atualidade. Muito obrigada. Obrigado, professora Maria Aparecida. Eu passo a palavra, então, ao Rodrigo para que ele dê as considerações dele. Bom, obrigado, João. Obrigado, professora Maria. Bom dia a todas e a todos. Agradecer enormemente a oportunidade, não só de estar aqui e rever os colegas do IRIS, é uma satisfação enorme para a Cefranet Brasil. Meu colega Tiago não pôde vir, lamento para os que vieram ouvir Tiago. Ele realmente teve um problema de saúde na família, mas eu estou aqui representando a Cefranet, duplamente, não só no painel, mas muito honrados de poder apoiar o evento, já pela terceira vez participando. E a gente deseja longa vida ao IRIS e ao encontro, que tem o seu lugar muito especial, fomentando o debate sobre governança. E a gente fica feliz de ver sempre também o tema da infância e dos direitos humanos sempre muito bem contemplado nessas discussões. Fico muito mais tranquilo de falar depois dos colegas que eu não consigo falar nunca sobre esse tema sem trazer as pesquisas do CETIC, especialmente as pesquisas que tanto o João quanto a professora Maria Aparecida já trouxeram. Acho que vou conseguir ganhar alguns minutinhos na minha apresentação para poder seguir, e acho que talvez muito dando continuidade ao que a professora traz, dos desafios para pensar a promoção e a proteção de direitos humanos. A gente vai fazer um recorte aqui da infância, mas certamente isso vai valer para todo e qualquer usuário da internet. E a gente está num seminário sobre governança da internet. Eu sou psicólogo de formação e tenho estudado, fui colega inclusive de alguns daqui do IRIS nas escolas de governança da internet. E a gente sabe que é um tema hiper complexo, hiper difuso, e é sempre muito complicado fazer um recorte, ainda que a gente tenha mais do que o geral de 10 minutos para falar, a gente tem um pouquinho mais, mas só para já, desde do imediato, deixar claro que é um pequeno recorte de uma discussão muito mais ampla que vocês estão discutindo aqui desde ontem, e que envolvem as diferentes camadas aí da discussão em torno da governança da internet. E é claro, eu vou concentrar uma discussão muito mais na camada de conteúdo e aplicações, mas como a gente sabe bem, toda e qualquer regulação, toda e qualquer interferência e o próprio uso e a dinâmica de uso e apropriação das próprias crianças e adolescentes dos conteúdos, das aplicações, vai dando uma outra dinâmica, às vezes até reinventando resultados aí que podem mudar protocolos e até exigir novas demandas da infraestrutura, mas eu não vou expandir aqui, mas só para saber que a gente tem isso sempre em mente. Rapidamente, a Cefranet Brasil, para quem não conhece, uma ONG brasileira que trabalha já há 12 anos com essa discussão de direitos humanos na internet. Claro que ao lado de várias outras organizações muito importantes no Brasil, que fazem esse trabalho também. E lá para nós a gente tem esse grande desafio de tentar sempre equilibrar em alguma maneira um debate que fica muito polarizado entre liberdade ou segurança. E quando o tema é criança e adolescente, ainda é muito mais grave, porque no intuito de proteger as que são consideradas mais vulneráveis, que são as crianças e adolescentes, a gente vê muita iniciativa que tem claramente uma proposta que acaba cerceando direitos e liberdades de crianças e adolescentes. E para nós na Cefranet esse é um mantra que a gente sabe que é fácil reproduzir, mas é difícil de implementar, mas esse é o desafio que está posto, né? Como trabalhar na discussão de políticas públicas para a infância, mas também nas políticas públicas de governança da internet, medidas de proteção e acesso à criança e adolescente, mas mantendo sempre, na medida do possível, também direitos de liberdade de crianças e adolescentes, e não apenas uma proteção tutelar, seja do Estado, das empresas ou da própria sociedade civil, negligenciando a própria liberdade e tantos outros direitos positivos das crianças e adolescentes. E isso para nós vale também para o público adulto, digamos assim, né? Quando a gente pensa lá na Cefranet, a educação para o uso seguro da internet é pensar também um uso que potencialize as liberdades
e essa equação não é muito simples, mas o desafio sempre é pensar na capacidade de boas escolhas. E lá na Cefenet a gente tem tentado fomentar políticas públicas na educação e também políticas de proteção à infância que conciliem, de alguma maneira, toda essa potência da cultura informacional que a professora traz e dessa potência das próprias tecnologias para favorecer uma apropriação responsável e consciente. Então, só para ilustrar rapidamente, a Cefenet tem um canal de denúncia que recebe denúncias de violações dos direitos humanos na rede, inclui violência sexual contra crianças, mas também outras formas de violência como racismo, homofobia, intolerância religiosa, crimes contra a vida, tráfico de pessoas. Vocês podem depois consultar, eu não vou poder detalhar aqui o canal de denúncia, que seria alvo de um outro painel, mas só para ter ideia da dimensão, né? Já passamos dos 4 milhões de denúncias e a gente tem todo um sistema desenvolvido com tecnologia em base de software livre para poder processar essas denúncias e disponibilizar uma base de dados organizada para o Ministério Público Federal e para o Ministério dos Direitos Humanos, com os quais a gente tem a cooperação formal para tratar esses dados. Lá na Cefenet, além do canal de denúncia para violações de direitos humanos, a gente também tem um canal de ajuda, usando também a tecnologia como ferramenta para poder dar uma orientação e um suporte a vítimas de violações de direitos. E aqui a gente está pensando bem nesses meninos e meninas que estão nesses dados aí, né? Que são milhões de meninos e meninas que são violentados por questões raciais online, são violentados simplesmente por serem meninas, ou pessoas que são violentadas simplesmente por serem mulheres, a questão do vazamento de conteúdo íntimo, mas também questões que alertam os pais, né, como o uso excessivo e outras questões relacionadas ao uso das tecnologias digitais, que o canal de ajuda oferece via e-mail, via chat, um suporte tanto para a própria criança, mas também para os pais educadores. É importante como um espaço para ouvir a própria criança e o próprio adolescente com a sua própria voz, com a sua própria demanda, para além do julgamento familiar ou dos professores, ela tem um canal online para poder falar de algo que incomoda. A gente considera isso bastante importante na garantia da expressão plena da própria criança e adolescente, poder buscar ajuda sem tutela, digamos assim, ou se sentir à vontade para realmente falar do que é que sente, o que incomoda. E em paralelo também a gente tem, além do canal de denúncia, canal de ajuda, uma série de ações de educação e que tem o intuito de provocar um pouco mais a inclusão dessas discussões nas políticas públicas de educação em especial. A gente acabou de terminar um ciclo em todas as capitais do país, tentando levar materiais para familiarizar mais educadores, principalmente, para trabalhar esse tema. E aí, feita essa rápida apresentação, a gente ainda tem muito claramente, e principalmente na educação, né, os educadores que trabalham nas escolas, ainda paira muito uma impressão da internet como espaço, né, de impunidade absoluta, a internet como terra sem lei, e ainda muita dúvida, né, apesar dos avanços que a gente tem tido desde o Marco Civil e outras tantas regulações que vêm, digamos assim, afinando as possibilidades de enfrentar violações de direitos na rede, né, ontem mesmo o sancionamento da lei que finalmente penaliza com maior rigor os crimes contra a dignidade sexual que são praticados usando as tecnologias digitais, mas ainda paira muito na ideia do senso comum, das pessoas em geral, essa ideia da internet como mundo paralelo, como terra sem lei, como espaço da impunidade. E isso é muito presente ainda, inclusive, entre esses que a gente chama de nativos digitais. E eu, particularmente, acho sempre importante a gente fazer uma crítica muito cuidadosa a essa ideia de nativo digital, porque me parece muito perigosa essa ideia que jornalistas, mesmo educadores, profissionais e até pesquisadores, a gente às vezes alimenta essa visão de que, porque nasceram numa época de abundância de tecnologia digital, essas novas gerações já teriam quase que automaticamente as habilidades e as competências todas e desfrutariam, digamos assim, de toda a qualidade que as tecnologias digitais podem favorecer. Mas isso é muito perigoso, porque as tecnologias, todas essas dimensões de colaboração, de participação, de relações horizontais, de acesso à cultura global, de possibilidade de expressão da diversidade, tudo isso são potências que as tecnologias trazem, a internet em especial fomenta isso, mas são potências. E não são potências natas, né? Porque o termo nativo digital, né? Como se nasce com. É um absurdo supor que só porque nasceram em época de abundância tecnológica,
essas crianças se apropriam dessas dimensões todas de potências e de qualidades e de oportunidades. Isso pelo menos em 3 níveis, né? Um nível mais básico de acesso, que a gente acabou de destacar, ainda são mais de 4 milhões de crianças e adolescentes que não têm nenhum acesso, isso não é pouca coisa, mas ainda no acesso, quando crianças e adolescentes das classes menos favorecidas têm acesso apenas pelo celular, é um acesso muito diferente, muito restrito às oportunidades que a gente tem como possibilidade de uso. Uma criança que tem que escolher, ou ela faz um trabalho na escola, usando o seu celular, ou ela assiste um vídeo do youtuber do momento que a galera está comentando na escola, porque o pacote de dados dela é limitado, a escola não tem Wi-Fi aberto, como a própria pesquisa do TIC Educação mostra, né? Em casa não tem Wi-Fi, no bairro onde ela mora não tem Wi-Fi do ponto público da prefeitura, ou ela escolhe assistir um youtuber que ela curte, ou um vídeo de um jogo, de um futebol, ou alguma outra coisa de entretenimento, ou fazer o trabalho da escola, porque não é ilimitado o acesso, né? Imagine, cada vez mais essa galerinha tem paciência de digitar no celular, mas ainda assim, escrever 2, 3 laudas de um texto, de uma redação num trabalho escolar, numa telinha de celular, e às vezes é muito pequena, e com tela quebrada, porque é caro trocar a tela. São questões, às vezes, muito operacionais e muito concretas, digamos assim, de um acesso que é muito precário. E as oportunidades possíveis com esse acesso precário são completamente diferentes de uma criança que tem celular, tablet, notebook, tem uma boa tela de um monitor grande em casa, tem a TV conectada, Wi-Fi na escola, Wi-Fi em casa, ou 3G ilimitado, enfim. São questões de acesso ainda muito delicadas e que a gente não pode generalizar, só reforçando o que a professora já disse. Mas isso ainda no ponto do acesso. Se a gente ainda passa para uma outra dimensão de uso instrumental, que em geral se diz como se essas novas gerações dominam a internet, né? E aí todo esse perigo e é perverso até esse discurso do nativo digital, porque alimenta aquela postura para pais e professores que é assim, e gestores inclusive de políticas públicas. Quem sou eu para falar de internet e de segurança de internet para as crianças? Eu sou de outra época, eu mal mexo aqui meu e-mail, meu Facebook, e gera uma desqualificação dos adultos que nasceram, não são nativos digitais, como se eles não dominassem como as crianças dominam, até do ponto de vista instrumental, o que também é um equívoco, porque a pesquisa mostra claramente no Brasil e em outros países, que mesmo o domínio instrumental é muito restrito, mesmo por esses que acessam nas classes A e B, com 99% de conectividade. O domínio instrumental é muito limitado sobre o próprio dispositivo e sobre a própria internet. A gente vê ainda muitos meninos e meninas que não sabem sequer configurar a privacidade das suas redes sociais. Não sabem como bloquear um usuário indesejado. Não existe a menor possibilidade de chamar alguém de nativo digital que não sabe bloquear um usuário. São 2 cliques. Alguns é porque não tem interesse, mas ainda assim isso é um dado de realidade. Mesmo que muitos não sabem de fato, nem do ponto de vista instrumental, configurar a privacidade ou mesmo apagar um histórico de navegação ou discernir uma informação verdadeira de uma falsa. Não tem o menor cabimento chamar alguém de nativo digital só porque usa muitas horas por dia. Esse é o maior equívoco que a gente está cometendo e muitas reações de política pública, às vezes, muitas ações educacionais se pautam nesse discurso e que é falacioso. E se a gente ainda colocar, além do acesso e do uso instrumental, que são precários, a gente traz a outra dimensão da cidadania digital, do respeito, das referências de apropriação, e a própria discussão de direitos humanos aplicada à relação social mediada pela tecnologia, a barbárie é ainda maior. E você tem meninos e meninas que dominam a edição de vídeo, fazem excelentes edições gráficas, até dominam alguns muito bem instrumentalmente, por tentativa e erro, vamos lembrar, ou por aprendizado autoinstrucional, ou seja, sai caçando conteúdo na própria rede e aprende, o que é muito legal, mas é pouco mediado esse letramento ou essa educação midiática. A gente é muito frágil no Brasil, e os dados mostram o quanto é frágil, a gente não tem esse espaço de aprendizado de educação para as mídias, e que valeria também para a TV, para jornal, para a rádio, para aprender a construir informação e saber como a informação é elaborada. Mas ainda que tenha acesso e tenha um domínio instrumental, a gente tem visto meninos e meninas, principalmente meninos, com ótimo domínio técnico, que usam servidores proxy, usam a Deep Web, fazem lindas edições de vídeo para poder fazer coletâneas de conteúdo íntimo, expondo as meninas do colégio com conteúdo sexual de extrema violência.
né? Então, tem essa dimensão do acesso que é precária, a dimensão instrumental que também ainda é precária, e a dimensão de cidadania digital é ainda muito mais precária, quando a gente não tem a devida apropriação dos ambientes digitais com referências de respeito à diversidade, de respeito à liberdade sexual de meninas e mulheres, com a questão da diversidade racial e outros tantos desafios que a cidadania digital traz. Então, só para reforçar o que já foi dito do ponto de vista de que o desafio é muito grande nessa dimensão de educação das novas gerações para desfrutarem efetivamente das oportunidades que a tecnologia traz e mais, o que o João estava dizendo, né? De criar novas tecnologias, de criar novos protocolos, de criar novas infraestruturas, de criar novas aplicações e conteúdos, como continuidade disso que está posto, até porque a internet ainda é aberta o suficiente para essas inovações. Então, essas discussões todas são muito importantes para nós, na hora de pensar a proteção à infância na internet. E é interessante porque mesmo essas gerações que usam muitas horas por dia, ainda que sem o domínio instrumental e cívico, digamos, dos espaços digitais, a gente tem tido poucos momentos, e nós adultos também, de fazer uma reflexão sobre o nosso próprio uso, né, como indivíduo, mas também como sociedade. Esse momento aqui é um grande espaço, e os fóruns de governança são um dos principais espaços de reflexão crítica sobre a própria existência da internet, né, o que a gente tem tido e construído de espaços digitais. Mas essas novas gerações também precisam ser convidadas a pensar sobre o seu próprio uso. Porque né, a Sherry Turkle, uma das pesquisadoras desse tema, apesar de estar muito pessimista, ela sempre questiona uma coisa interessante, que é assim, a gente sempre sabe dizer o que a gente faz com a internet, ou o que a gente gostaria de fazer com as tecnologias digitais, né? E no uso comum a gente também pode listar. Se perguntar para um adolescente o que você faz com a internet, ele vai listar um monte de atividade. Mas é importante a gente recuperar uma outra questão também, como indivíduo, mas como coletividade, que não é só o que eu faço com a internet, mas o que é que a internet tem feito com a minha própria vida. O que essas tecnologias têm feito com a minha a dinâmica diária, né, cotidiana de existência, mas também como coletividade. E aí, rapidamente, alguns pontos críticos que a gente tem tentado provocar nos materiais educativos que a gente cria lá na Cefanet, tem tentado desmistificar essa ideia de nativo digital para também desmistificar que esse assunto tem que ser um assunto de professor de informática, esse tem que ser um assunto só de especialista, e as formações que a gente tem feito com educadores e gestores da área da educação e da infância é tentar pulverizar essa discussão de direitos humanos online para diferentes competências profissionais que não estão restritas ao conhecimento técnico, digamos assim, do professor de informática, e nem exigem ter salas hipertecnológicas para fazer uma educação para a cidadania digital. E aí um primeiro ponto é essa discussão sobre a própria ideia de espaço público que a internet traz. Parece muito primário, muito óbvio para nós aqui numa discussão sobre governança da internet, mas a apropriação individual, mesmo dos mais jovens, ainda não leva em consideração a dimensão pública da internet. Uma criança de 5, 6 anos pode usar bastante já o YouTube, várias redes, mas que ainda que ela domine até instrumentalmente o aparelho, eu duvido que a compreensão dela seja plena sobre uma ideia de uma praça pública com 3 bilhões de seres humanos frequentando e todos os desafios de relacionamento social, de situações de perigo, vulnerabilidade, que uma praça pública com 3 bilhões de pessoas significa. Uma criança de 5, 6 anos, ela ainda não tem discernimento, maturidade e talvez capacidade crítica de poder reconhecer todas as oportunidades e riscos que uma praça pública desse tamanho oferece. Isso não significa que ela não deve usar ou que ela não pode usar, mas a gente não pode confundir apenas o uso instrumental com essas capacidades de discernimento e capacidade de crítica sobre essa dimensão pública gigantesca da rede. E aí, derivado disso, tem várias implicações para a cidadania, né? A própria ideia de cidadania, de direitos e deveres, de uma postura no mundo em relação ao outro, que a gente vai aprendendo gradativamente. E o fato de dominar um aparelho celular ou um tablet não dá, de imediato, a mesma habilidade de compreender os desafios da vida coletiva, de respeito ao outro e mesmo de conhecimento de si mesmo, do ponto de vista de uma educação socioemocional que ainda também é bastante frágil nos nossos espaços. E a gente acaba supondo que tudo isso está resolvido quando a criança domina a internet. Então, rapidamente, aqui a professora já trouxe, não vou repetir, mas a gente vive essa mudança de uma cultura de preservação da intimidade para uma cultura de superexposição, e aqui sem nenhum julgamento de valor, mas é uma mudança importante do ponto de vista cultural,
E como psicólogo não poderia deixar de dizer também que é uma postura bastante diferente de como eu me vejo no mundo e como eu delimito os meus critérios de espaço privado e espaço público. E se a gente trouxer isso para uma discussão mais ampla, naturalmente, a gente sabe vários desafios da privacidade postos aí, a própria ideia de democracia ela é indissociável de uma clara definição do que são as esferas públicas e privadas e que agora cada vez mais diluídas. Mas eu queria chamar a atenção para o que a professora já trouxe da ideia o que ela chamou de identidade informacional, mas as implicações que isso tem, né? A importância cada vez maior da nossa, o que eu prefiro chamar de, né, do selfie digital ou da identidade digitalizada. Enfim, na minha tese eu acabei chamando também a ideia do meta-selfie, que é essa ideia de todos os dados que a gente gera publicando conteúdo na rede, somados aos metadados que são produzidos pelo nosso uso, mesmo que eu não tenha gerado o dado. Mas tudo isso para dizer que conhecer os seus dados e metadados, toda essa ideia de rastro digital, que a gente vai discutir aqui ao longo do dia nos outros painéis, todo esse debate sobre privacidade, que é muito rico e forte no direito e na regulação, a gente também tem que trazer ele para a escola, para uma formação básica de crianças e adolescentes, terem pelo menos alguns momentos de aprender a entender o que são os rastros digitais e como eles funcionam e quais são as implicações disso na sua reputação digital. E a sua própria ideia de entender que a própria internet que ela usa, ela vai ser transformada de acordo com o que ela mesma publicou na rede no passado. Essa ideia, né, da retroalimentação que meus dados digitais geram na própria internet que eu vou poder usar depois, enfim. Isso tudo, né, noções básicas de conhecer os seus dashes, seja dos servidores lá do Google, do Android, das aplicações do Google, coisas que ainda muito adolescente não faz ideia. A gente trabalha com muitos adolescentes, usam muito, várias horas, mas nunca fizeram um esforço de conhecer os seus próprios dados digitais, sejam do Google ou do Facebook lá, acessando o seu dash do histórico de informações. E ainda muitos se surpreendem ao saber que parte das suas conversas inbox do Messenger estão salvas lá no seu dash dentro do Facebook. E eles ficam em pânico quando a gente fala isso. E eu brinco, eu entro em pânico sabendo que vocês ainda se espantam com isso, porque é tão primário essa noção de rastro digital, e vocês são tão ativos digitais, mas são evidências de que eles ainda não têm esses espaços provocados de uma reflexão crítica sobre o uso que é tão automatizado. E aí, mais para provocar, né, desdobramentos que a gente vem acompanhando, a ideia da internet das coisas, os dispositivos conectados, que cada vez mais são usados e são acessíveis, mas também com pouco espaço de crítica. O que significa eu ter todas as horas de sono mapeadas, todos os passos, todos os lugares para onde eu fui, até, né, alguns reloginhos já medem até quantos orgasmos você teve durante a semana, e você pode metrificar isso lá na ideia do Quantified Self. Mas o que isso pode gerar de implicações para a própria constituição identitária, né? E ter esses espaços reflexivos são importantes. O Aristóteles, que são esses processos de automação doméstica, mas aplicado à infância. Isso tem desafios gigantescos, né? Ele foi proibido nos Estados Unidos, mas é basicamente o equivalente do Amazon Echo, do Google Home, mas aplicado à infância, com todas as funções que fazem os similares, mas também com uma espécie de funcionalidade de babá eletrônica, com inteligência artificial, para ser uma espécie de babá eletrônica que vai não só aumentar a temperatura do ar, mudar a música, fazer o bercinho balançar do bebê, mas também vai poder ser um assistente pessoal desde os primeiros momentos de fala da criança, inclusive ajudando a criança a aprender a falar, ajudando a criança nas atividades escolares, e a ideia é que seja um assistente pessoal desde o berço, literalmente, no começo ajudando os pais a criar a criança, mas depois ajudando a própria criança a se desenvolver. Isso tem implicações para o desenvolvimento psíquico, inclusive, da criança, bastante complexo, né? E pensar qual é o filtro, qual é o crivo, qual é o viés desses algoritmos que estão educando as crianças desde o berço. Tem um desafio para não só o direito e a regulação, mas também para a psicologia entender, né? Por exemplo, os brinquedos conectados à inteligência artificial, né? Você tem o Dino, né, e outros tantos brinquedinhos, que são brinquedinhos que parecem muito inofensivos, mas alguns ligados ao Watson, outros ligados a outros sistemas de aprendizado de máquina, bastante robustos e complexos, que podem, inclusive, gravar 24/7
todo o áudio da criança e da casa da criança, câmeras ligadas com o brinquedinho, filmando tudo o que acontece dentro do ambiente doméstico, inclusive os momentos mais íntimos e privados da família, sendo registrados digitalmente com a possibilidade desse bonequinho conversar e responder para a criança as mais variadas questões. Então imaginem, os dados mostram, crianças e adolescentes estão buscando formas de cometer suicídio, estão buscando formas de ficar mais magro, estão buscando conteúdos de automutilação e podem eventualmente, conversando com o seu bonequinho, se conectar com conteúdos bastante vulneráveis e o robô até aprendendo na própria conversação anterior e aprendendo nos próprios fóruns de crianças e adolescentes, dependendo do tipo de filtro, podem inclusive reproduzir uma série de desafios e de situações tutoriais de como cometer suicídio, por exemplo. Sem contar a vulnerabilidade técnica, né, que são dispositivos que pouca opção tem de configuração de senhas robustas, de protocolos de criptografia e outras tantas vulnerabilidades técnicas, não só para a criança, mas para o ambiente familiar. Né? Você consegue hackear, e tem um sujeito que hackeou, um garoto de 10 anos de idade, conseguiu hackear um desses dispositivos e conseguia ouvir literalmente uma escuta em tempo real dentro da casa de uma criança. Então, para já caminhar para as conclusões, a gente tem aí um desafio de pensar como que a gente realmente consegue pensar uma educação para a cidadania digital, onde crianças e adolescentes não sejam apenas tutelados pelo Estado ou pela família, protegidos do perigo digital, digamos assim, que ainda é muito forte a ideia do pânico moral associado à infância, mas que a gente consiga criar um ciclo de mútuo aprendizado sobre a capacidade de autodeterminação da própria criança e adolescente no uso das potencialidades dessas tecnologias. E mais do que a gente encontrar respostas, é convidar a própria criança e adolescente a ajudar a pensar soluções possíveis para uma apropriação mais segura e responsável dessas tecnologias que estão sendo construídas a partir de agora. Né? Essa ideia dos dados e metadados que vão gerar, inclusive, a identidade, não dá nem para falar mais de identidade digital, porque é um único eu, é um único sujeito, é uma única subjetividade, é um único sujeito, que tem cada vez mais importância a sua dimensão digital. Mas as implicações do meu eu digital, entre aspas, ela é muito material e concreta em qualquer espaço de vida, né? Basta ver os filtros hoje para seleção de emprego, os filtros hoje para filtrar planos de saúde a partir do teu histórico de comportamento digitalizado, e essas coisas mais mirabolantes que a Índia e a China já estão fazendo, de ranqueamento social, né? Junta o seu DataSUS com o seu SPC, com o teu desempenho escolar que também é digitalizado, junta todo o teu desempenho social, digamos assim, em dados e metadados que vão definir não só quem você é para os outros que vêm, mas vão definir quem você é para o Estado, quem você é para o mercado, e já definem, né, quem você é para o sistema de saúde e assim por diante, né, e que escapa da capacidade muitas vezes. E aí a discussão que eu queria chamar a atenção e provocar é: qual é a capacidade efetivamente de agência que a gente está favorecendo para essas novas gerações, ou quanto elas estão sendo cerceadas, digamos assim, no seu poder de efetivamente agir com a tecnologia. Né? E quanto que, infelizmente, a gente acaba vendo crianças e adolescentes chamados nativos digitais sendo muito mais levados e conduzidos do que efetivamente agindo de forma criativa e participativa, desfrutando dessas tecnologias digitais. Então, a gente tem algum avanço agora na Base Nacional Comum Curricular, que tem várias polêmicas nela, mas ela pelo menos está favorecendo um espaço para a política pública educacional contemplar a cultura digital. A gente tem as próprias empresas de tecnologia, né, eu já vou esgotar aqui, o tempo já acabou, mas a gente tem um papel importante também das próprias empresas de tecnologia em fomentar essa reflexão crítica. A Cefenet faz questão de sempre buscar um trabalho multissetorial. A gente trabalha com o Ministério Público, com as polícias, a gente trabalha também com as empresas, com as escolas e com os próprios adolescentes e jovens para tentar encontrar caminhos possíveis. Né? É o meu alarme aqui dizendo que acabou já. Então, só para concluir dizendo que, além dessa questão da agência, a gente tem que convidar as crianças e adolescentes para saber que eles não só consomem conteúdo, mas eles estão produzindo também a internet. E é desesperador ver meninos e meninas de 10, 11 anos produzindo cada vez mais conteúdo racista, cada vez mais conteúdo misógino, cada vez mais violência ou legitimando violências na rede.
E os dados que a gente tem lá na Cefernet são assustadores. E mais do que dizer a lista do não pode, não deve, ou ficar apenas naquela discussão de combate ao bullying, denuncie, o nosso maior desafio hoje é tentar pensar em como potencializar a própria participação direta de adolescentes e jovens, criando alternativas, inovando, inclusive, para combater o discurso de ódio, não só dizendo, denuncie o cyberbullying ou não faça o cyberbullying, mas é como criar novas estratégias de narrativas e contranarrativas para favorecer a diversidade, para favorecer um diálogo plural, usando a própria tecnologia. Esse é um projeto chamado Safer Lab, que a gente desenvolve com o apoio do Google.org e com o Unicef, vale a pena dar uma olhada, porque é um material que não tem a proposta é totalmente positiva, de convidar para uma produção saudável, de favorecer a cidadania. Até porque o conteúdo de ódio, vocês sabem aqueles exemplos todos, aquela inteligência artificial da Microsoft, que em 2 dias virou racista, neonazi e tudo isso, mas o tempo todo as novas gerações estão ajudando a alimentar uma cultura de ódio na internet e que ainda hoje a gente vê se reproduzindo. Então, não adianta, se a gente não engajar diretamente essas novas gerações na produção de respostas que favoreçam uma apropriação crítica e uma cultura de cidadania digital, não tem lei, não tem tecnologia mágica que vá resolver esse problema e a gente vai, de fato, continuar enxugando gelo. Então, eu já nem falei aqui da questão dos nudes, mas para dizer também que a mesma coisa que vale para o cyberbullying, vale na cultura do estupro, que meninos e meninas de 8, 9 anos estão reproduzindo na maior naturalidade, achando que, de fato, a culpa é da menina que tirou alguma foto e a própria ideia de liberdade sexual sendo regredida. Então, juro que eu termino agora dizendo, esse espaço de proteção e de promoção do uso entre crianças e adolescentes é o que mais gera pânico moral, a gente sabe, E muitas vezes a resposta do Estado é produzindo mais pânico, às vezes, E a gente vive indo ao Congresso Nacional participar das audiências públicas para tentar um pouco dar um outro olhar, porque não adianta apenas mais regulação, e geralmente é mais cerceamento de liberdades da própria criança e adolescente para tentar protegê-las, e achando que o perigo está na internet, mas de fato o perigo está em viver, A ideia é como que a gente consegue efetivamente criar um sistema de educação que contemple a educação digital, mas que pense na possibilidade das pessoas terem uma educação cívica do ponto de vista de direitos humanos e aplicar também essa dimensão para a internet, lembrando que mais do que proteger, a gente também tem que prover direitos positivos às crianças e adolescentes, e a gente destacaria aqui não só a liberdade de expressão, mas também a própria ideia de direito sexual de meninos e meninas, que tem também na internet um espaço para isso. Tinha um monte de outras coisas aqui, mas para dizer que eu só gosto dessa metáfora aqui, O desafio é enorme, e se antes a gente conseguiria, nos parques de diversão, limitar o risco à segurança de crianças de uma forma muito objetiva, com aquela reguinha que podia te dizer o teu tamanho ou o teu peso permitiria ou não você acessar o espaço do brinquedo, a dimensão agora é muito mais abstrata e muito mais desafiadora e nos remete a um desafio, de novo, mais do que de regulação, de agência. Como a gente potencializa a capacidade efetivamente dessas crianças e adolescentes conhecerem, terem acesso primeiro, terem um domínio instrumental para além do que a gente supõe que eles têm, que eles não têm, mas principalmente desenvolver para o contexto digital uma agência que respeite a dimensão de cidadania e direitos humanos. Os desafios são muitos, mas a gente acredita muito nas novas gerações como possibilidades de efetivamente dar respostas a isso. Aí os nossos canais de contato, já peço desculpa pelo extrapolar o tema, a gente tem feito algumas iniciativas de EAD e também conta com alguns colegas aqui que não já foram jovens, ainda são jovens, mas que têm feito um trabalho incrível, multiplicando ações de educação para a cidadania digital, o João, mesmo o Davi, o Pedro e tantos outros colegas, a Luísa também, que têm nos ajudado lá na Cefernet a diluir, digamos assim, essas ações para além dos fóruns especializados. Então, muito obrigado, desculpe aí por ter passado os minutinhos e estamos à disposição para o debate. Obrigado.
Considerando então o adiantado da hora, pessoal, a gente agradece a presença de todos e todas, a gente encerra o painel e convida a todos para que participem do COF no Sagon, retornando então às 10h30, né? Então, muito obrigado.